Fabi, eu tenho a tela aí já, por favor, com os últimos números da Covid aqui em Londrina? 12h15. Agora não há mais aquela divulgação de um levantamento sempre aos finais de tarde. Esses dados ficam em tempo real. Vem comigo aqui, Ronaldinho, por favor. São 5.829 casos confirmados na doença. Em um mês, nós praticamente dobramos o número de casos. E aqui embaixo, ó, o número que nos choca, 165 mortes. 165 pessoas perderam a vida para a Covid. Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai falar agora de gente que acha que a pandemia acabou. Me dá imagens, por favor. Primeiro de uma boate que tem aqui, ó, do ladinho da Madre Leônia. É, uma boate que fica no alto de um prédio que todo mundo conhece. Dá uma olhada na festa que teria acontecido lá na última semana e esse vídeo só vazou agora através das redes sociais. Nossa, Juliano, mas isso é Londrina? É Londrina! Olha a quantidade de gente, ninguém com máscara, um em cima do outro. Como se a pandemia não existisse. E eu tenho outras imagens, dessa vez de uma festa registrada no final de semana. Em frente ao Shopping Catuaí, tem também um espaço para eventos lá. E foi lá que aconteceu essa festa, com um montão de gente também, se esbaldando, bebendo, curtindo, como se não houvesse amanhã. Essa história toda chegou às redes sociais e chegou à prefeitura. Foi o principal assunto da live que o prefeito Marcelo Bellinati realiza, junto com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, aos domingos à noite. O prefeito promete endurecer a fiscalização. E a gente vai cobrar isso, tá? Até porque, 12h17, esses lugares não podem ter o alvará cassado? Ah, Juliano, mas se a prefeitura emitiu o alvará e não flagrou a festa na hora, não tem jeito. Ronaldinho, mostra aqui, por favor. Eu fiz questão de pegar o alvará da nossa RIC. Mostra aqui na primeira linha para mim aqui, Ronaldo. A prefeitura pode caçar o alvará a hora que ela quiser. Validade do alvará, enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor. Ou seja, se a prefeitura entender que houve um desrespeito à legislação, essas duas boates podem fechar as portas imediatamente. E eu quero entender da prefeitura o que é que vai ser feito. 12h17. Antes, tem a reportagem completa com o Guilherme Batista. As imagens feitas pelo celular e divulgadas nas redes sociais são um retrato fiel da irresponsabilidade. A festa de aniversário, regada a som alto e muita bebida, foi realizada em uma boate de Londrina há uma semana, mas só chegou ao conhecimento dos órgãos de fiscalização nos últimos dias. A gravação foi exibida pelo prefeito Marcelo Bellinati durante uma live na noite deste domingo. Ele lembra que desde o início da pandemia, a Guarda Municipal emitiu 6.000 multas contra pessoas que desrespeitaram o distanciamento social. Por dia, pelo menos 30 denúncias são checadas pelos agentes. Apesar disso e dos riscos cada vez mais evidentes, as pessoas continuam se expondo. Não acabou a pandemia, meu Deus. Ah, mas se não acabou a pandemia, por que abre? Porque as pessoas precisam trabalhar para comer, meu Deus. Como é que um pai de família não vai trabalhar para levar o pão para o filho comer? Ele precisa trabalhar. Então, quando a pessoa fala vai ficar fechado, pensa que tem um pai de família lá que precisa trabalhar para comer. Ele está trabalhando. Agora, a gente tem que buscar o equilíbrio. O que não dá é ver esses absurdos. Eu fico revoltado, Felipe. Eu fico revoltado. Com razão, Marcelo. Eu fico revoltado porque nós estamos aí se matando, colocando a vida em risco. E tem gente brincando, achando que é brincadeira. As imagens se tornam ainda mais graves se considerarmos o aumento exponencial dos casos de coronavírus aqui em Londrina. Em um mês, o número praticamente dobrou e já beira as 6.000 confirmações. Além disso, o poder público tem precisado lidar com 3 surtos da doença de uma só vez. Um deles foi descoberto em um asilo que não teve o endereço revelado pela prefeitura. Pelo menos 20 pessoas, entre idosos e funcionários da unidade, testaram positivo para a doença.
O secretário de Saúde afirma que as medidas de contenção para isolar e afastar os doentes já estão sendo tomadas. O trabalho é semelhante ao realizado pelo município no mês de junho em um outro asilo, que também sofreu com o surto da Covid-19. Na época, 26 idosos foram contaminados. 8 deles morreram. Nós já entramos com um plano de contingência de enfrentamento em asilos, que é fazer o isolamento dos idosos. Muitos desses idosos ainda estão assintomáticos, sem sintomas. 2 idosos, tudo consta que foram internados, mas em enfermaria. E a nossa equipe de vigilância agora vai fazer um monitoramento por 21 dias desses idosos. Os outros 2 surtos foram confirmados em uma aldeia indígena da região e no Creslon, o Centro de Ressocialização de Londrina. Na unidade prisional, 125 presos do chamado semiaberto foram contaminados, mas a maioria deles não apresenta sintomas da doença. Como é muito difícil a gente conseguir implantar o isolamento ali adequado, por conta da estrutura de celas que eles ficam ali abrigados, muito provavelmente esses números devem aumentar. Então nós estamos monitorando isso muito de perto com uma equipe de saúde. Todos os presos estão assintomáticos nesse momento, sem nenhum sintomas. Já na aldeia, 20 indígenas estão com o coronavírus. Uma mulher de 31 anos, que estava grávida, morreu no hospital universitário, vítima da doença, na semana passada. Orientamos os outros que estavam negativos a voltar para a reserva e esses 20 permanecessem aqui para que a gente pudesse fazer todo o monitoramento com a equipe de saúde indo lá também fazer as visitas. Se cuidem, usa máscara. Usa máscara. O que custa usar máscara, meu Deus do céu? Vai matar alguém usar máscara? Não vai matar. Usa máscara, se proteja. Eu repito que essas imagens são de Londrina, por mais difícil que seja acreditar nisso. Porque a gente vê nos telejornais nacionais. Ontem eu estava vendo no Domingo Espetacular, parecia que a pandemia no Rio acabou, né? Que as praias estavam lotadas. Agora, olha a situação de Londrina pertinho da gente, nos 2 casos, zona sul da cidade. E quando a prefeitura fala em surtos, vamos lá. Guilherme, a gente tem a informação do Creslon, que foi atualizada. Na sexta-feira a gente falava em 80 casos, já são 120. Entre funcionários, entre presos do regime semiaberto. Esse é um surto. A gente já teve um surto num asilo, onde morreram 6 idosos, mais de 20 pessoas contaminadas, e agora tem um surto de mais 20 num outro asilo, correto? E você falou na reportagem também de um surto de 20 pessoas numa aldeia indígena. Uma índia, inclusive, morreu na última semana, vítima da Covid-19. Tudo isso, Guilherme, não está sendo suficiente para conscientizar as pessoas de que a pandemia está aí, a Covid ainda é uma ameaça e a gente não sabe até quando vai ser. Sabe o que dá a impressão, Gui? Que as pessoas começam a ouvir na TV, porque a Rússia conseguiu desenvolver uma vacina. Olha, porque a vacina da Universidade de Oxford já está lá nos últimos testes. Dá a impressão que as pessoas imaginam que amanhã eu vou aparecer aqui na TV falando: atenção, vá até a unidade de saúde mais próxima da sua casa tomar a vacina da Covid. Não é, Gui, a gente está longe de ter essa vacina oferecida para a população. Sem exagero, Guilherme, 1 ano. Duvido que essa vacina seja disponibilizada para mim, para você, antes do meio do ano que vem. Duvido. E aí, Guilherme, a gente continua vendo esse tipo de realidade, essas festas que nos assustam, né? Assustam e assustam muito, Juliano, porque elas são generalizadas. A gente mostrou 2 casos, mas se a gente passar no final de semana, ali na Rua Paranaguá, por exemplo, a gente vai ver muitas e muitas aglomerações nos bares, nos restaurantes, nas lanchonetes. A gente teve essa flexibilização, esses estabelecimentos estão podendo funcionar, claro, levando em conta uma série de medidas de restrição que a gente não vê nessas imagens aí das boates, com os clientes com máscaras, obedecendo o chamado distanciamento, funcionando até as 10 horas da noite, mas ao que tudo indica, essas verdadeiras baladas, elas estão ocorrendo madrugada dentro. E o acidente na JK, que a gente noticiou antes, não deixa a gente mentir.
o próprio passageiro do carro admitiu durante atendimento que eles tinham acabado de sair de uma festa. Isso era 2, quase 3 horas da madrugada desta segunda-feira. Então, se a gente tem de um lado esses diversos surtos, se a gente pegar os 3 surtos e juntar, Juliano, são mais de 160 casos confirmados apenas nessas situações isoladas. Quase 6 mil casos confirmados até agora em Londrina nesse ano. Os leitos de UTI, a taxa de ocupação gira em torno dos 60%. Mas como a doença ela ainda não está controlada, as vagas vão ficando cada vez menores. E é uma situação realmente bastante preocupante, porque a gente tem... acredito eu, Juliano, que a maioria da população ela ainda continua consciente, ela ainda continua com muito receio, com muito medo da doença. Mas a gente já tem uma boa parte de pessoas que não estão mais nem aí, que está saindo, que está frequentando, ou se não as baladas, as casas de parentes, fazendo festinhas. E é justamente nesses ambientes fechados, com todo mundo junto, que o coronavírus ele se prolifera. Basta uma pessoa infectada dentro de uma boate dessa, Juliano, para infectar todo mundo. Ah, mas por que eu não fiquei doente? Eu fui numa balada e não fiquei doente. A pessoa pode estar doente sem saber. Porque, vamos pegar o exemplo do caso do Creslon. São 125 presos infectados. Os testes confirmaram isso. Só que, de acordo com a própria unidade prisional, 98% deles não apresentaram sintomas nenhum. Um teve uma febre, o outro deu uma tossidinha. Ou seja, a pessoa pode se infectar e nem saber disso. E o mais problemático, voltar para casa, ter contato com o pai que é idoso, com o avô, passar a doença para essa pessoa, que aí sim, por ser do grupo de risco, vai ficar mal, vai precisar ser internada e, infelizmente, como a gente vê, pode acabar morrendo. Mais de 160 pessoas já morreram vítimas da Covid-19 aqui na cidade de Londrina. Juliano, é muito complicado mesmo. É um absurdo tudo isso, Guilherme. Eu vou reforçar mais uma vez a questão do alvará. Estava conversando com o Guilherme, com a Fabiola, com a nossa gerente um pouquinho antes do programa. O alvará ele é concedido, Juliano, ele é concedido por 1 ano. Isso é uma ilusão que às vezes as pessoas têm. Ele não é concedido por 1 ano. Ele tem que ser renovado anualmente, mas ele é concedido enquanto a empresa está respeitando a legislação. Eu peguei o alvará da RIC, para não falar, Juliano foi pegar o alvará de uma outra empresa. Não, da RIC. Para que a gente possa funcionar aqui nesse prédio na Bela Suíça, a gente tem esse documento emitido pela prefeitura como qualquer outra empresa. E está claro aqui, ó, validade, não é 1 ano, enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor. E o que é que a legislação em vigor agora fala? Que esse tipo de aglomeração, que esse tipo de festa não pode acontecer. Eu estou em mãos aqui com a nota emitida agora há pouco pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina. Mostra aqui para mim, ó, sobre os vídeos das festas que vamos mostrar no balanço geral, a posição do município sobre as possíveis autuações aos espaços onde as aglomerações foram registradas. Abre aspas, se confirmado que as imagens são mesmo do local, será aplicada a punição de acordo com o decreto. O protocolo fala sobre a denúncia no momento do evento. A Guarda Municipal, porém, checará denúncias deste final de semana que chegaram com evidências claras, nota do Núcleo de Comunicação. Obviamente que não vai ser feita uma autuação no momento em que aconteceu o evento, porque o evento foi no final de semana. Mas, repito, o município pode a qualquer momento caçar o alvará. Isso é claro. Deixa eu agradecer ao Guilherme aqui, liberá-lo, porque hoje ele fez, inclusive, o nosso Paraná no Ar, está acordado desde as 5 da manhã. Gui, obrigado pela participação aqui no Balanço. Valeu, Juliano. E é claro que a gente vai continuar acompanhando essa situação. Você acabou de ler a nota e eu trago também uma informação. A gente tentou contato com o secretário de Defesa Social, Coronel Pedro Ramos, que é o comandante da Guarda Municipal, responsável por fazer toda essa fiscalização. Ele disse que deve prestar mais detalhes, trazer mais detalhes desse trabalho no período da tarde. Assim como o secretário de Saúde, Felipe Machado, que também deve realizar uma entrevista coletiva online para atualizar a situação dos surtos no asilo, no Creslon e na aldeia indígena. Acho que o mais importante, Juliano, é a gente mostrar para o pessoal que está em casa que os cuidados, eles precisam continuar sendo redobrados. Você falava da vacina,
O próprio governo do Paraná disse que ia fechar um acordo com a Rússia para uma possível vacina, mas que a expectativa era só para o segundo semestre do ano que vem. Então a gente tem realmente um período muito longo ainda pela frente e é um ajudando o outro, Juliano, para a gente tentar vencer essa doença. Com certeza. Obrigado, Gui. E agora eu quero ouvir de você, tá? A prefeitura deve punir com mais veemência os locais que realizaram essas festas? Ela deve caçar o alvará, ela deve multar, ela deve impedir o funcionamento? Pelo menos suspender o alvará por algumas semanas? Juliano, eu acho que sim. Eles desrespeitaram a lei e o alvará tem que ser suspenso. Não, Juliano, a culpa é de quem foi lá, deixa o lugar aberto, não tem problema nenhum. Eu quero ouvir de você. Juliano, eu acho que tem que suspender o alvará sim. Eles erraram, eles descumpriram a legislação e tem que ser punidos. Não, Juliano, não tem que acontecer isso. Eu quero ouvir você, tá? Porque é assim que a gente tem que fazer. Ouvir as pessoas. É isso que a prefeitura tem que fazer. É isso que o poder público tem que fazer sempre. Nosso WhatsApp está liberado para você. Dividiu a tela para mim aqui. Juliano, tem que suspender o alvará sim. Não tinham que estar abertos fazendo festa, não tinham que admitir esse tipo de aglomeração, não tinham que permitir a entrada de gente sem máscara. Não, Juliano. Ah, tanto faz, a pandemia acabou. Para mim não tem nada a ver. Eu quero ouvir de você. Meu amigo, minha amiga, seja sincero, aqui não tem censura não. Você vai mandar a sua opinião e ela vai chegar aqui, ó. Ó como ficou vermelhinha a tela. Sabe o que é que significa isso? Ninguém está suportando se cuidar e ter gente irresponsável. E aí tanto os comerciantes, tanto os proprietários, quanto os frequentadores, colocando em risco não só a vida deles. Essas pessoas podem ter contato comigo num posto de combustível, num supermercado. Elas podem colocar a minha vida em risco. Você, que tem uma saúde tranquila, pode não ter efeitos. Pode ser um daqueles tantos assintomáticos. Mas teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, eles podem ter consequências muito mais sérias se contraírem a Covid. Então é um absurdo tudo isso, gente. Tá clara a opinião das pessoas. Todo mundo já entendeu a gravidade da Covid-19, que já tirou a vida de 165 londrinenses, de mais de 120 mil brasileiros. Chega, gente. Chega de brincar com coisa séria, de verdade. 12h32. Segura pra mim aqui, Ari, obrigado. Não dá, né? Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar da Covid. E se alguém da prefeitura quiser falar com relação à punição, porque eu quero entender, tá? Então fala, o pessoal relaxou. Eu quero ver a prefeitura tomando uma medida mais enérgica para mostrar que sim, aqui não só se fala do absurdo, se pune. Está nas mãos da prefeitura. Caçar ou não caçar o alvará, suspender ou não suspender essa licença de funcionamento. O trâmite é imediato. Basta que a Secretaria Municipal de Fazenda notifique o proprietário e ele já não abre as portas hoje. Ou a gente vai fazer aquele procedimento todo de investigação que vai acabar sabe-se lá quando. É a hora, prefeito. É a hora, poder público, de mostrar se a gente está falando sério ou se a gente está sendo só demagogo no momento em que fala numa live, em que fala na internet. É a hora de separar o joio do trigo. 12h33.